Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like que hoje eu tenho mais uma novidade muito interessante para você, uma dica em relação ao método mais poderoso de análise e solução de problemas que você já viu. No episódio passado, no episódio 45, eu dei 10 dicas em relação aos principais erros, tanto cometidos por pessoas que estão iniciando no método, como muitas pessoas experientes constantemente acabam cometendo esses mesmos equívocos e acabam atrapalhando o atingimento do resultado final. Então, eu convido para você ficar comigo até o final desse vídeo. Eu tenho mais 10 dicas de novos equívocos que geralmente aparecem, e hoje você vai saber quais são esses equívocos e como você pode solucioná-los, ok? Então vamos começar, porque tem muita novidade pela frente. Pessoal, no episódio anterior eu falei um pouco sobre o que é o método DMAIC. Então o método DMAIC é o método de análise e solução de problemas que é derivado do PDCA, onde ele é muito mais completo e tem a possibilidade, inclusive, de você utilizar algumas ferramentas estatísticas. Ele foi originado na Motorola através do William Smith, mais propriamente em 1986, que foi considerado o pai do Seis Sigma, mas embora ele tenha essa conotação de complexidade, ele pode ser utilizado mesmo em projetos simples como projetos complexos. Então, eu costumo utilizar no meu dia a dia, de tanto que eu utilizo, ele já faz parte do meu inconsciente quando eu vou analisar problemas. Isso tem me ajudado muito a tomar decisões e enxergar possibilidades onde outros talvez não enxerguem. Então eu não vou entrar em detalhes hoje. Se você ainda não pegou pelo menos um overview em relação a essas 5 fases do DMAIC, eu convido você a assistir o episódio 45, que lá tem algumas dicas na qual a gente passa rapidinho por qualquer uma dessas fases dessas 5 fases do DMAIC. Então, nós falamos apenas um resumo nesse episódio, né? Do episódio anterior. Nós falamos um pouco em relação às 5 fases do DMAIC. Nós falamos que existe um processo de afunilamento ou de screening durante a execução do DMAIC, onde você começa lá no Define com 30 ou mais variáveis de entrada, e a partir do momento que você vai desenvolvendo o projeto e passando por cada fase do DMAIC, como a Measure, por exemplo, você vai afunilando, filtrando variáveis que a princípio não são tão importantes, não tem correlação com a saída, e vai passando pela fase de Analyze, de 8 a 10, de melhorar, de 4 a 8, ficando no final das contas por volta de 3 a 6, mais propriamente, que eu tenho visto, embora 2 ou 3, que no final realmente tem uma relação forte de causa e efeito com a sua saída ou com o seu problema. Então é um método realmente fascinante e que quanto mais você pratica, mais você vai entendendo como ele funciona e vai tendo mais facilidade para implementar nos projetos que você vai enfrentar no seu dia a dia. Então nós falamos também um pouco sobre o processo de afunilamento. Então vamos entrar aqui no nosso 11º erro. Lembrando que no episódio passado, episódio 45, eu já falei 10. Então, se você não assistiu, eu convido você para assistir os dados, quais são os 10 erros anteriores, para que você realmente fique bem atento em relação a eles. Bom, vamos falar então sobre o 11º erro no DMAIC. Pessoal, o 11º erro no DMAIC é não definir uma meta corretamente. Então, as pessoas muitas vezes, quando elas definem o seu projeto e vão começar a definir a meta em relação àquele projeto, existe uma dificuldade grande no modo em que elas estabelecem a meta. Hoje eu vou falar para você 2 dicas na qual você pode utilizar, uma mais tradicional e uma usando um componente estatístico, na qual você, de forma acertadamente, pode fazer aí uma meta SMART, ok? Então, a primeira dica que eu dou para quem tem dificuldade de estabelecer uma meta é um método que nós fazemos de 4 etapas. Vamos pegar, por exemplo, esse indicador. Vamos dizer que a gente quer reduzir o tempo para completar uma tarefa.
no qual quanto menos tempo a gente completar uma tarefa, melhor é. Então, vamos iniciar aqui pelo dado de baseline. Então, ouça só, pessoal, a primeira dica, o primeiro passo. A partir de um dado histórico de pelo menos 12 meses desejável, determine o valor médio da situação atual, que é essa bolinha preta. Este ponto representará a condição de partida ou baseline. Então, daquele dado que você está querendo, pegue pelo menos 12 dados, que é desejável. A partir de 12 a gente já começa a entender um pouquinho, pelo menos qual é a distribuição que a gente tem em relação a esses dados. Então é no mínimo 12 dados. Se tiver mais do que 12 dados, melhor, tá? Então a primeira dica é essa, né? Pegar os 12 últimos meses daquele indicador e estabelecer como a média desses 12 valores como um baseline. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, é estabelecer um valor de referência, né? Ou seja, a melhor situação possível neste tipo de indicador em processos similares. Então, se você está tentando reduzir o tempo para completar uma tarefa, que é esse exemplo que a gente didaticamente está dando, qual seria o tempo mais baixo em relação a alguma pessoa, por exemplo, do departamento, que faz um tempo em relação a essa atividade, que poderia ser considerada como um benchmarking, ou alguma outra planta do seu grupo que executa aquela tarefa em menos tempo, ou uma outra pessoa de um outro departamento que poderia pegar esse valor para que você coloque como referência, ou até mesmo alguma planta do seu grupo, mas externamente a um outro país, que você possa estabelecer como correlação. Então aqui a gente deu um exemplo de tempo para completar uma tarefa, mas poderia ser, por exemplo, um valor de scrap, uma quantidade de scrap, ou uma proporção de scrap. Então, qual é essa proporção baseline que algum outro departamento dentro da sua própria planta tem em termos de performance daquele item, que é melhor que o seu, ou uma outra planta do mesmo grupo que não esteja no mesmo site, mas que você possa fazer um benchmark. Então, aqui é o melhor valor de benchmark, ou interno, ou até mesmo fora da sua planta, tá? Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é determinar a meta pensando em uma melhoria de 30% a 70% partindo da situação inicial em relação ao benchmark. Então, se meu baseline é aqui, então a minha meta ela tem que ser entre 30% e 70% melhor. Nesse caso aqui, quanto menor, melhor. Então eu vou estabelecer de 30% a 70% mais baixo aqui. Então a gente pode estabelecer que seriam essas duas bolinhas aqui que eu traço em relação o meu benchmark, ok? E ainda tem mais um componente, que é o componente tempo. A meta deve ser possível de atingir em um prazo de 3 a 6 meses. Se a meta for impossível do ponto de vista das pessoas que estão analisando esse desafio, então você pode reduzir o tamanho da melhoria ou a abrangência do projeto, tá? Você pode colocar um pouquinho menos de agressividade ou reduzir o escopo, o tamanho de cobertura do projeto para que ele fique mais na mão. Então, esse é o terceiro passo, pessoal, estabelecer de 30% a 70% de redução ou de melhoria em relação à meta atual. Nesse caso aqui, é quanto menor, melhor, e num tempo entre 3 e 6 meses. Então, deveria ser algo em torno dessas duas bolinhas aqui que eu começo a descer em relação ao meu benchmark. O quarto ponto, a quarta dica e um cuidado especial que você deve tomar é que tente evitar metas muito passivas ou muito agressivas. O que são metas muito passivas no caso dessa bolinha vermelha? É uma pequena melhoria em um prazo muito longo, que não motiva ninguém. Então você pode ver aqui, entre essa bolinha preta indo para baixo e a bolinha vermelha, não chega nem aqui a 20%, então por volta de 10%, 8%. E num prazo muito longo, muito superior a 6 meses. Então são metas demasiadamente passivas. E tente evitar também metas muito agressivas, né? Que é o seguinte, é uma
grande melhoria em curto espaço de tempo, muitas vezes superando até 70% em um curto espaço de tempo, né? Muito inferior a 6 meses. Então, muitas vezes, acaba sendo muito agressivo. Se você vê que é possível, vá adiante, não fique com medo. Mas muitas vezes a gente tem que fugir de metas muito agressivas ou muito soft, né? Que não desafie nem motive as pessoas. Então tá aqui 4 dicas dentro de como você pode estabelecer uma meta com segurança, para que com critério também, para que você realmente não evite tanto questionamento na hora que você for apresentar o seu projeto para alguma gerência, para alguma direção. Tem uma outra técnica ainda no sentido de definir uma meta com mais clareza, com mais assertividade, que é uma meta que é um modo que a gente utiliza com um componente estatístico, usando um gráfico chamado box plot. Pessoal, o que é um gráfico box plot? Plot é ponto, caixa, box é caixa. Então, é uma caixa de pontos. Esse box plot ele funciona da seguinte maneira. A partir do momento que você tem a sua série de dados e coloca essa série de forma crescente, você pode ter uma distribuição da variabilidade desses dados conforme essa caixa de dados. Então, nesse limite inferior, ou nessa pontinha dessa linha chamada whiskers, você tem nessa pontinha aqui qual é o valor mínimo ou o limite inferior da sua série. Do outro lado, qual é o valor máximo da sua série ou qual é o limite superior da sua série, o valor máximo daquela série de dados e o valor mínimo da série de dados. O que é o valor do meio ou o segundo quartil ou a mediana? É aquele valor do meio da série, não é a média. É um conceito de mediana. O que é essa primeira linha aqui? É o primeiro quartil, ou seja, aqui estão os 25% dos dados. O valor mediano ou segundo quartil, onde você tem 50% dos seus dados, e o terceiro quartil, onde você tem 75% dos dados. Então, quando você tem essa distribuição de ordem crescente, é possível que você construa um gráfico de box plot, ou pelo Minitab, ou mesmo pelo Excel. E quando você utiliza esses dados para estabelecer a sua meta, você pode utilizar o terceiro quartil quando você quer aumentar a sua meta, né? Por exemplo, você quer fazer um projeto de produtividade que é peças por hora, então quanto maior, melhor. Qual é a meta que você vai estabelecer naquela distribuição de dados? O terceiro quartil. E se você quer uma meta quanto menor, melhor, no caso, variação de scrap, reduções de custo, você vai pegar o que? O primeiro quartil, né? Então, quanto maior, melhor, terceiro quartil. Metas quanto menor, melhor, primeiro quartil. Nós vamos dar um exemplo agora de um projeto de produtividade, né, de peças por hora, que a gente utiliza como terceiro quartil como meta, porque quanto maior, melhor, ok? Então essa é a segunda técnica usando uma ferramenta estatística de box plot. Então vamos pegar, por exemplo, uma linha de produção que nós queremos aumentar a produtividade. E aqui tem uma amostra de 3 meses, mês 1, mês 2, mês 3, cada mês tem 21 dias, total 63 dados. Vamos ver como é que ficaria a meta em cima dessa distribuição de dados aqui, que é uma distribuição de dados hipotética de uma determinada linha chamada linha 1. Então a gente pode ver que essa linha, nos últimos 3 meses, ela está tendo uma média de 1.049 peças. Se eu vou fazer um projeto de melhoria de produtividade, qual seria a meta em função desses dados? Então a gente vai utilizar a técnica dos quartis para definir quais são esses dados. Então vamos lá, pessoal. Eu faço a distribuição desses dados e aí eu percebo o seguinte, eu percebo que a minha menor medida é a medida de 648, ou seja, a produção, o valor mínimo de produção são 648 peças por dia, o valor mediano é 1.052, o valor máximo 1.569,72, o primeiro quartil é 887,31 e o terceiro quartil é 1.211.
Se eu quero aumentar a minha produtividade, quanto maior, melhor. Portanto, eu vou escolher como meta o terceiro quartil. Então, eu vou escolher como meta o terceiro quartil. Se eu quisesse agora estabelecer uma meta quanto menor, melhor, eu utilizaria o primeiro quartil. Se fosse um indicador, por exemplo, de redução de despesa, uma redução de scrap. Então, como eu quero aumentar a minha produtividade, no caso aqui eu vou utilizar o terceiro quartil, colocando uma meta de 1.211,87. Ok, muito bem. Então aqui eu tenho a minha média de 1.049 naquele indicador anterior e agora eu vou estabelecer a minha linha de meta do terceiro quartil, que é 1.212. Então, a partir do momento que eu estabeleci essa meta, eu vou buscar uma melhoria de produtividade em torno de 16% e fica mais fácil, porque quando eu coloco uma meta de primeiro ou de terceiro quartil, significa que eu já cheguei lá. Se eu já cheguei lá algumas vezes, eu posso chegar lá mais frequentemente. Então essa é a jogada. Faz com que você passe a mensagem para a equipe que aquele valor que eu estou definindo, ou de primeiro ou de terceiro, dependendo da necessidade daquele indicador, você explana para a equipe que você já chegou lá, né? Na sua série de dados históricos você já chegou lá. Agora você quer chegar a uma quantidade maior, porque a princípio foi só 25% dos dados, só que agora você quer chegar com uma frequência maior e com uma variabilidade menor. Então, como ficaria nesse caso? Ficaria algo desse tipo, né? Eu tenho aqui uma distribuição inicial com uma variabilidade de produção por hora, com uma média de 1.049, e agora eu atingi, depois das minhas melhorias, uma média de 1.200 com uma variabilidade muito menor. Então, esse é o objetivo. Agora através das minhas melhorias, eu mudei o meu patamar. Eu tenho uma média de produção horária maior, em torno de 16%, como a gente já havia previsto, né? Com uma variabilidade menor. Então, eu te mostrei o que a gente precisa fazer, duas técnicas que a gente pode fazer para determinar muito bem a meta do seu projeto. Uma que você pega em relação ao histórico de 12 meses e uma que você utiliza a ferramenta de Boxplot para definir através do primeiro ou terceiro quartil aonde você deve chegar. Então esse é o 11º erro, pessoal. Vamos para o 12º erro. O 12º erro é não saber encaixar as ferramentas estatísticas corretamente, principalmente os gráficos. Quando a gente vai fazer um treinamento de Yellow Belt ou um treinamento de Green Belt, é natural que a gente aprenda durante aí 80 horas a princípio de treinamento uma série de ferramentas estatísticas, né? E é normal que a pessoa tenha dificuldades. Então, é como se você tivesse uma caixa com um monte de ferramentas, mas na hora de consertar um problema você não sabe exatamente qual ferramenta escolher. É alguma coisa muito similar. Então, como que a gente faz para que no momento em que a gente comece a fazer medições, que a gente comece a fazer análise, quais ferramentas a gente realmente pode utilizar? Então eu vou te dar uma dica para que você realmente aprenda, pelo menos tenha uma ideia e depois tente praticar. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode mandar aí uma mensagem para mim que eu vou ter prazer em te ajudar. Então o primeiro ponto, pessoal, é você saber quais são os teus dados de entrada, quais são as tuas variáveis de entrada e quais são as tuas variáveis de saída. Essa variável de saída y é o seu problema, é o problema que você está tentando resolver, está tentando solucionar. E quais são aquelas variáveis de entrada? São aqueles fatores que você suspeita que tem uma correlação com a sua saída. Qual é a maneira que você pode fazer para escolher realmente a ferramenta estatística mais adequada? Primeiramente, tem 4 dicas, né? Primeiramente, você vai determinar quem que é Y, quem é X. Geralmente, o Y é o problema, é o que você está tentando resolver no seu projeto. E quem que é X? São as variáveis de entrada, são aqueles fatores que possivelmente você suspeita que tem uma correlação com o problema, que tem uma correlação com o Y. Então, a primeira parte é realmente você definir quem que é Y, quem que é X.
A segunda parte é você determinar se a variável é contínua ou é um atributo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nesse eixo Y dessa caixinha uma variável de entrada que é atributo e uma variável de entrada que é contínua. Considere essa palavra variável como contínua. E a variável saída, que é y, quando ela é atributiva e quando ela é uma variável contínua. Por exemplo, se você tem uma variável de entrada que é contínua e você tem uma variável de saída que é contínua também, você pode estar utilizando o quê? Gráficos de dispersão e matriz de dispersão. Quando você tem uma variável de entrada que é contínua e uma saída que é atributiva, você utiliza gráficos de proporção. Quando você tem uma variável de entrada que é atributiva e você tem uma variável de saída que é atributiva, você pode utilizar gráficos de Pareto ou gráficos de barra. E assim por diante. Quando você quer utilizar alguma ferramenta só em relação à variável de entrada que é contínua, você pode utilizar um histograma, um gráfico de tendência, um CEP. A mesma coisa é quando você quer fazer um estudo da sua variável de saída que é contínua, a mesma coisa, histograma, tendência, CEP. Vamos dar exemplo de uma variável de entrada que é contínua e uma variável de saída que você está estudando o seu problema que é contínua também, utilizando um gráfico de dispersão ou matriz de dispersão. Aqui eu tenho, por exemplo, uma entrada que é contínua, por exemplo, pressão de vapor numa prensa, né? Eu vou variando a pressão de vapor ao longo do tempo. E eu quero saber o efeito, ou seja, qual é a saída, por exemplo, num ferramental. Se eu vou entrando com diferentes pressões, quanto eu vou obter de diferentes temperaturas em relação àquele ferramental que está sendo aquecido. Então aqui eu posso estabelecer uma correlação que quanto maior a minha pressão de vapor, maior é a minha temperatura de saída. Então isso eu posso estabelecer um estudo de correlação ou não. Então quando eu tenho variáveis contáveis, variáveis contínuas, que geralmente são classificadas em função dos instrumentos de medição, eu posso verificar o efeito correlato adjacente ao aumento ou à diminuição dela. Então aqui está um exemplo de uma variável de entrada contínua e uma variável de saída contínua, na qual eu utilizo um diagrama de dispersão, ok? Então aqui a variável de entrada independente e a variável de saída dependente. Por quê? Porque ela pode ser dependente em relação à entrada. Então está aqui um exemplo para você. Um outro exemplo de gráfico é uma matriz de dispersão. A matriz de dispersão também eu tenho uma entrada que é contínua e uma saída que é contínua, tá vendo? Escrito matriz de dispersão. Qual a diferença do gráfico de correlação? É que eu posso colocar mais de uma variável. Aqui, por exemplo, eu estou estudando se a minha venda aumenta ou não quando eu aumento a quantidade de propagandas que eu faço de um determinado imóvel, por exemplo. Se a minha venda ela aumenta ou não em função da renda de pessoas daquele bairro que eu estou tentando vender o meu imóvel. Então você pode observar, quando eu checo vendas com renda, que é esse primeiro quadrante, parece que eu tenho uma correlação, né? Parece que a venda vai aumentando quando eu tenho o aumento da renda das pessoas daquele bairro, né? Já a venda não tem muita correlação, neste caso, com propaganda, tá? Então, quando eu tenho mais de uma variável, no caso, variável de saída é venda e variável de entrada é propaganda que eu faço e é renda das pessoas envolvidas naquela região, eu posso utilizar uma matriz de dispersão. Então, aí estão alguns exemplos que você pode verificar para usar a ferramenta estatística adequada. Então, não se esqueça, verifique sempre quem é Y, quem é X, se a entrada ou a saída é atributiva ou é um dado contínuo, e em função dessa classificação você coleta o gráfico mais adequado para fazer o seu estudo, ok? Então essa aí é a 12ª dica que eu dou para você.
O 13º erro, pessoal, que eu costumo ver muito, e eu já caí inclusive nesse erro, é usar muitas ferramentas estatísticas para que a gente possa fazer algumas análises, principalmente nas fases de medir e de analisar, e a partir do momento que a gente conclui aquela análise, a gente não vai registrando aquela conclusão. Então, se eu utilizei algum gráfico de correlação para fazer um determinado estudo, para saber se alguma variável tem impacto com uma saída, se ela tem uma correlação ou não, eu preciso ir tomando nota em relação àquilo, para que aquela variável, muitas vezes, se não tiver correlação, eu deixe de lado e eu me lembre que eu já testei. Então é normal a gente ir descarregando muitas ferramentas, muitas vezes, em função de um monte de coleta de dados, e se eu não ir fazendo um resumo da minha conclusão final daquela análise, aquilo se torna confuso e muitas vezes faz com que eu volte a analisar aquela variável novamente. Então, a partir do momento que você vai analisando estatisticamente ou através de variabilidade de qualquer tipo de gráfico um pouco mais simples, vai tomando nota se aquela variável de entrada tem uma correlação com a saída ou não, para que você possa deixar de lado algumas variáveis que você já analisou, tá? Para que você não tenha que ficar dando voltas novamente. Então, esse é o 13º erro. O 14º erro é a não comprovação da causa raiz ou validação da hipótese. Pessoal, essa aqui é muito comum. É natural quando as pessoas não vão muito a fundo em relação à investigação de causa, elas imaginam que a causa de um problema é um determinado fator, dão uma solução para aquele fator e não vai acompanhando ao longo do tempo para ver se aquele remédio sobre aquele fator realmente solucionou o problema. Então, pessoal, não basta só a gente levantar uma determinada hipótese de que um determinado fator causa o problema. A gente tem que ter algumas comprovações. Se você ainda não sabe fazer comprovações estatísticas, né, você pode acompanhar aquele Y, aquele problema ao longo do tempo, a partir do momento que você dá uma solução. Se você dá uma solução em relação àquele problema, se quanto maior, melhor, depois daquela ação, o dado tem que melhorar. Se é quanto menor, melhor, depois daquela mudança no processo, aquele dado tem que dar um sinal dizendo que o processo agora, a saída foi melhorada. Nesse caso, começou a reduzir aquele tipo de defeito, aquele tipo de indicador. Então fique atento em relação à comprovação da causa. Então mostre pelo menos graficamente que a partir daquele ponto de melhoria, aquele indicador realmente melhorou, se for o caso, ou piorou. Então não deixe de fazer a comprovação da melhoria ao longo do tempo, se você ainda não sabe utilizar alguns tipos de ferramenta estatística. Se você sabe, tem alguns outros, algumas outras formas de você verificar se estatisticamente aquele processo melhorou ou não. Então esse é o 14º erro. Vamos lá para o 15º erro. 15º, pessoal, é realizar a melhoria sem testar a estabilidade do processo. Isso aqui é clássico, pessoal, e é um erro fatal. Se tem um pré-requisito que é forte quando você utiliza o DMAIC, é que você não pode realizar nenhum tipo de melhoria se o teu processo não for estável. Então, a primeira condição é processo estável. Existem mais algumas outras condições que eu não vou comentar agora, que são dados normais, igualdade de variância, mas o básico, o mais forte pré-requisito estatístico, antes de você fazer qualquer tipo de melhoria, é garantir que o seu processo, a sua saída, o seu problema, a variabilidade do seu problema ao longo do tempo, ele é estável. E como você sabe disso, pessoal? Fazendo aí uma cartinha de controle. Então, o que significa um processo estável? Processo estável é quando eu tenho não somente a variabilidade da amplitude, mas quando eu tenho a variabilidade da média dentro dos limites de controle, eu não tenho pontos fora. Então, primeiro eu verifico a minha variabilidade do meu indicador, que é a amplitude, né? E se estiver tudo bem, aí eu verifico a variabilidade da média. Então, na amplitude eu verifico a variabilidade dentro daquele subgrupo que eu peguei, e no gráfico de média eu verifico a variabilidade entre subgrupos. Então, o de amplitude é a variabilidade dentro
do subgrupo que você pegou, por exemplo, de 5 medidas, ou de 3, ou de 10, e o gráfico de média, a variabilidade entre médias daquelas 5 amostras, daquelas 3 ou daquelas 10 que você pegou. Então, se a variabilidade da média ou da amplitude estão dentro dos limites de controle, você pode fazer a sua melhoria a partir daí. Você pode inserir melhorias para tentar verificar se o processo dá sinal ou não. Agora, se tiver muitos pontos, por exemplo, fora dos limites de controle, você precisa realmente, o primeiro passo é estabilizar o processo. Então, esse é um erro muito comum, as pessoas já quererem fazer aí melhorias antes do processo estar estável. Então, muito atento em relação a isso, pessoal. 16º erro, pessoal, confundir o conceito de processo estável e processo capaz. Isso também é clássico, eu vejo isso muito. Embora eu tenha certeza que nos treinamentos de Yellow ou de Green Belt os professores acabem reforçando este conceito, é muito comum as pessoas confundirem o que é um processo estável e o que é um processo capaz. Então eu vou te dar essa dica para que você realmente não tenha mais esse tipo de dúvida. Vamos lá, pessoal. Então, o que é um processo capaz, pessoal, e o que é um processo estável? Primeiramente, o primeiro requisito é a estabilidade. Eu não consigo calcular capacidade de processo, CP, CPK, PP, PPK, se o meu processo não for estável. Então, essa é a primeira dica. Jamais você vai poder calcular a sua capacidade de processo ou a capabilidade de processo se o teu processo não for estável. Então, o primeiro requisito, estabilidade, que a gente acabou de comentar no 15º erro. O que é um processo estável? Todos os pontos dentro dos limites de controle. O CL é Upper Control Limit, limite de controle superior, e Low Control Limit, tá? Então, é a variabilidade dos seus dados ao longo do tempo dentro dos limites de controle. Então, processo estável, que a gente chama também da voz do processo. O que é um processo capaz? Para que eu verifique a capacidade de um processo, eu tenho que saber quais são os limites inferiores de especificação e limites superiores de especificação, que é o que? É a voz do cliente. São as especificações de que o cliente passa para nós. Quando a gente junta, pessoal, a voz do processo com a voz do cliente, eu consigo saber, através da dispersão dos meus dados, quantos pontos, quantas peças eu tenho fora do meu limite inferior e quantas peças eu tenho fora do meu limite superior. E em função do que está dentro ou fora, em função dessa variabilidade em relação à especificação, eu tenho condição de calcular aí meu CP, meu CPK, meu PP, meu PPK. Então, o que é então a estabilidade? Estabilidade é quando o meu processo ele transita dentro de limites de controle. E o que é capacidade de processo, pessoal? É quando o meu processo ele está dentro ou tem uma grande quantidade de dados dentro dos limites de especificação. Então, estabilidade, voz do processo, limites de controle, capacidade ou capabilidade, limites de especificação, voz do cliente. Então, não confunda essas duas coisas, pessoal, porque realmente muitas vezes você pode ter um processo estável e incapaz, ou seja, toda a variabilidade está dentro dos limites de controle, mas quando você vai colocar os limites de especificação, tem um monte de peça fora. Então você vai calcular o CP e CPK muitas vezes menor do que 1, até às vezes negativo. Então não significa muitas vezes que um processo estável é capaz, pode ser incapaz. Mas lembre-se, se ele é instável, eu não posso calcular a minha capacidade de processo. Então isso é muito comum, espero que tenha sanado esse equívoco que as pessoas têm em relação a esses dois conceitos. E muitas vezes eu preciso fazer um projeto para reduzir a minha variabilidade e, portanto, eliminar a chance de ter peças fora do especificado. Então, geralmente, quando eu faço um projeto Yellow Belt ou Green Belt, eu acabo, como objetivo final, reduzindo a variabilidade e fazendo com que eu não tenha peças aí fora do meu especificado, prejudicando o cliente e o próprio fornecedor, ok? Então, esse aí é o 16º erro que você pode
entender aí mais conceitualmente. Que é o processo desejado, entendendo que é sempre bom ter como especificação aí um CP maior do que 1,67 e CPK maior que 1,33. Quando a gente tem aí esses dois tipos de capacidade de processo, a gente tem uma taxa de erro aí inferior a 0,62%, que é o desejado, ok? Então, para que você tenha aí uma noção do que a gente está falando. Vamos então para o 17º erro. 17º erro, pessoal, ficar sempre atrasado em relação ao cronograma de conclusão de fase. Quando a gente utiliza o DMAIC, a gente faz uma projeção em relação a quanto tempo a gente vai demorar para fechar a fase define, que é a definir, quanto tempo a gente vai demorar para concluir a fase medir, quanto tempo a gente vai demorar para concluir a fase analisar, melhorar e controlar. Então, alguma coisa desse tipo, tá? Pequeno aqui, mas dá para a gente observar. Então, aqui eu tenho todas as etapas, né? Da fase define, medir, eu tenho aqui quais são as tarefas, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, azulzinho eu coloco previsto, vermelhinho eu coloco realizado, mas é muito comum, é um descuido até que, de uma certa forma, prejudicial às pessoas que estão tocando, quando elas vão apresentar para a sua gerência, para a sua direção, a evolução do projeto, ele está constantemente atrasado. Pessoal, muito cuidado. Um projeto ideal é aquele que é concluído no máximo em 6 meses. Se ele for realmente muito complexo, a gente pode até reduzir o escopo para que não passe de 6 meses, para arrebentar 8 meses. Então acontece muitas vezes de estender para 8, para 1 ano, e a coisa começa a ficar bastante desgastante e até a própria equipe que está trabalhando se sente desmotivada. Então muita atenção na hora que você for fazer o seu cronograma, para que você semanalmente você consiga fazer evoluções, para que realmente não caia em descrédito o que você está fazendo em relação à direção que está olhando a tua performance acima de tudo. Então, muito cuidado para não ficar constantemente atrasado em relação ao cronograma. Pessoal, o 18º erro é dar atenção mais à média do que o desvio padrão. É muito comum eu ver nas apresentações de evolução de projeto as pessoas colocarem média, né? E o que menos interessa quando você utiliza o DMAIC, que muitas vezes aí é o 6 Sigma, é média, né? Existe um conceito chamado sinal-ruído, onde o sinal é a média, o ruído é aquela variabilidade da média ao longo daquele curso que está se analisando o indicador. Eu vou dar um exemplo em relação a isso, na qual você precisa tomar cuidado. Eu tenho aqui 3 meses, onde cada barra dessa exemplifica e mostra a produção por dia média no mês de janeiro, fevereiro e março. O que você acha? Para um pouquinho para analisar. O que você acha, né? Você acha que a gente está evoluindo em relação às entregas por dia? Então, quando eu olho assim, até eu percebo que existe uma tendência, né? Eu fechei janeiro com 1.100, fevereiro eu estava com 1.200 e março 1.300. Parece que eu estou melhorando a média mensal. E aqui está um grande erro, pessoal, quando nós começamos a entender como o DMAIC funciona, como a gente começa a entender como o 6 Sigma funciona. Realmente, se você vê o resultado matemático, quando eu olho matematicamente esse número, não tem como eu não dizer que eu estou melhorando. É lógico que 1.200 é melhor que 1.100, que 1.300 é melhor que 1.200, mas isso é uma relação matemática. E o 6 Sigma, ele quer interpretar a variabilidade da média em relação ao tempo. Então vamos agora verificar como foi a performance de cada mês. Então aqui eu posso verificar que o primeiro mês deu por volta de 1.100, o segundo por volta de 1.170, o terceiro 1.300, mas olha só qual é a variabilidade. Então quando eu tenho uma variabilidade desse tipo, né, eu posso fazer um estudo de média e intervalo de confiança, onde a média ela transita por todo esse intervalo. Então 95% de chance da média não só ser 1.169, mas ela pode transitar dentro de todo esse intervalo no mês de fevereiro, no mês de janeiro, no mês de março.
Então aqui eu consigo verificar estatisticamente que pelos intervalos de confiança estarem com interseção, estarem interpolados, estatisticamente não existe diferença entre as médias de produção por dia, mês a mês. Então olha só a diferença quando eu olho um resultado matemático e quando eu olho e levo em consideração a variabilidade dos dados ao longo do mês. Então aqui eu passo a olhar não só a média, mas a média e sua variabilidade. E eu percebo que estatisticamente eu não melhorei nada, está todo mundo igual. Então olha só a diferença quando a gente olha só para a média e toma uma decisão e uma decisão errada. Então isso é muito comum, pessoal. A gente entender do ponto de vista estatístico se existe significância ou não em relação à diferença de duas médias. Então está aqui um exemplo, eu espero que tenha ficado claro para você que exemplifica aí o erro quando a gente só considera média entre um mês ou outro depois que a gente executa algum tipo de melhoria. Nós também temos que levar em conta a variabilidade dessa média, ok? Vamos então para o 19º erro. Antes do 19º, aqui está um exemplo específico, né? Que clarifica bem o que a gente precisa fazer para que tenha uma significância estatística. Vamos dizer que aqui é um indicador de scrap. Então eu tenho uma variação aqui num primeiro momento, né? Que é o antes, depois da minha melhoria, que é essa linha de corte, e fiz uma série de atividades de melhoria, eu tive realmente uma queda significativa daquele scrap, bem como a variabilidade. A variabilidade é exemplificada por essas duas linhas vermelhas, que é o limite de controle superior e inferior. Então aqui eu posso verificar que a minha média, que é a linha verde, alterou, bem como a redução da variabilidade. Então isso é ter uma comprovação estatística. Eu sei que a partir de uma melhoria, eu mudei uma situação antes para depois, de forma significativa, que se essa linha verde é de média, mas também a sua variabilidade, que são os intervalos de confiança aqui dos limites de controle, né? Eles também são menores. Então, isso é o que a gente espera para que realmente eu possa afirmar e bater no peito que aquela melhoria foi realizada. E não somente olhar a média pontualmente, ok? 19º erro, pessoal. 19º é não iniciar uma investigação pelos modos de falha já conhecidos e dispostos pelo plano de controle. Então isso é muito típico, por exemplo, para a gente reduzir scrap, para a gente reduzir refúgio. Então eu quero partir para a melhoria, eu quero reduzir um determinado refúgio, uma determinada má qualidade, um determinado scrap, e eu já quero descobrir alguma variável que deva estar influenciando, sem antes checar aquela que eu já conheço, que já está nos meus documentos, que já está no meu plano de controle. Eu tenho que saber se a partir daquela lá as pessoas envolvidas elas estão realmente fazendo. Então quando a gente não para pensar um pouquinho e analisar se pelo menos aquilo que eu já tenho em mãos eu estou fazendo bem ou não, eu cometo um grande erro e um trabalho a mais, muitas vezes sem necessidade. Eu estou cansado de ver isso, pessoal. Então o que eu estou querendo dizer a você? Muitas vezes, quando a gente faz um projeto de melhoria, algumas outras pessoas da empresa que passaram por ela e deixaram o seu legado e já realizaram algum trabalho de melhoria, elas vão deixar, depois desse trabalho de melhoria, o seu processo padronizado, ou seja, os seus controles, os seus procedimentos, o seu plano de controle, o plano técnico de processo, algum documento que mostre na operação que deve ser controlado, que deve ser padronizado. Então, é função da supervisão, é função da liderança fazer com que esses controles que foram deixados pela padronização dos processos que sejam cumpridos. E muitas vezes a gente não dá muita bola para isso, né? Muitas vezes as empresas não têm um processo padronizado de auditoria interna para checar se aquele documento está sendo executado ou não. E aonde a coisa começa a degringolar. Então é função do supervisor ter o seu planejamento para que pelo menos uma vez por dia, entre líder, supervisor e coordenador, façam auditorias em processos crônicos para verificar se realmente os seus controles estão sendo bem implementados ou não.
Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes quando esse processo de SDCA não acontece, faz com que o processo se deteriore e realmente a coisa comece a degringolar. Então, o que é necessário, pessoal? É necessário que realmente seja checado esse ciclo chamado SDCA. É necessário que eu tenha realmente certeza que aqueles padrões estejam sendo executados. Então, geralmente, quando acontece isso, eu tenho um problema ou no meu procedimento, ele não está tão robusto, as pessoas não estão sendo bem treinadas, ou elas não estão sendo executados. Então, a dica que eu dou é que quando você for fazer algum tipo de melhoria no seu processo em relação a scrap, antes de procurar qualquer variável nova que pode estar influenciando, olhe aquelas que você deveria controlar. Olha aquelas que o seu pessoal realmente deveria checar hora a hora, naquela frequência que está determinada na sua documentação. Então, verifique quais são os documentos em relação àquela operação, quais são os procedimentos, quais são os planos de controle, o plano técnico de processo, estude, tenha certeza quais são. Verifique se esses procedimentos eles estão sendo seguidos, se as pessoas, antes de mais nada, se as pessoas conhecem, se elas foram treinadas. O D é a execução, faça um diagnóstico para verificar se as pessoas executam aquele plano de controle ou aquele plano de controle, aquele procedimento só está lá para enfeitar. Ok? Então verifique se ela entende, se ela compreende e se ela executa. Se ela não executa, o porquê. Porque a partir do momento que ela conhece, pessoal, e ela executa, ela faz um controle das características finais do produto, as características do produto que é requisitado pelo cliente e elas estão dentro do especificado. Né? Muitas vezes, se elas estão fora, ou ele não está executando, ou ele não foi devidamente treinado, ou o padrão não é robusto. Mas muitas vezes o que foi deixado lá funciona. As pessoas gastaram um tempo, muitas vezes antes da gente entrar para trabalhar na empresa, e aquela peça está saindo com problemas de qualidade porque as pessoas ou estão com dificuldade de executar aquele procedimento, elas não foram bem treinadas, ou elas não estão sendo cobradas. Então, cuidado em relação a fazer o básico antes de criar qualquer um outro fator e atrás de qualquer um outro fator novo, porque muitas vezes a gente, numa semana de trabalho em relação a isso, a gente reduz aí 50% ou mais dos problemas só analisando esse ciclo SDCA. Então fique atento em relação a esse 19º erro, pessoal. O 20º erro é muito clássico também e acontece com frequência. Né? Nós, quando vamos concluir aquele projeto utilizando o método DMAIC e vamos estar encerrando, né? Porque achamos o problema, na hora que a gente vai implementar os procedimentos, a gente acaba não envolvendo os operadores. A gente tem que envolver os operadores, pessoal, em todas as fases do DMAIC, desde a fase de medir até a definição do problema, análise de causa, e inclusive na fase de controle. Quando você vai entregar aqueles controles, é importantíssimo que o operador daquela operação ele participe com você para colocar aí a participação e a responsabilidade dele na criação desse plano de controle. Então é importantíssimo que realmente as pessoas participem. Então quando a gente não participa os operadores desses planos de controle, desse desenvolvimento, a chance de ele não fazer esse plano na hora que você estiver longe é grande. Aí a gente quer que de madrugada, sábado, domingo, quando ele estiver trabalhando, você estiver na sua casa, ele possa realmente fazer aquilo com bastante empenho, porque ele participou, é dele também. E realmente um outro problema é que muitas vezes esse plano de controle eles foram entregues como solução, mas nós não pensamos em Pokayokes. Pessoal, se nós queremos zero defeito, a gente tem que ter alguns dispositivos à prova de erro. Então sempre pense na possibilidade, e existe uma série de chances de você com baixo investimento ter alguns Pokayokes que mesmo que o operador por algum motivo ele falhe, o processo pare porque tem um Pokayoke que evita que aquele erro aconteça. Então sempre pense em Pokayokes juntamente com a solução e com os procedimentos de controle. Uma outra falha, quando a gente entrega aí os procedimentos finais, é a gente não passar o bastão de encerramento daquele projeto para o supervisor. Você ficou 6 meses, 8 meses muitas vezes desenvolvendo o projeto
E agora você tem que falar para o supervisor que a responsabilidade é dele, porque todos os controles já foram inclusive implementados no sistema da qualidade. E é responsabilidade dele, a partir daquele momento, com a tua ajuda, fazer com que as pessoas cumpram aquele procedimento. Muitas vezes você vai ter que ajudá-lo a treinar as pessoas, mas depois a responsabilidade do supervisor e do coordenador fazer com que aquele projeto dê sequência no dia a dia. Então, realmente, muitas vezes, essa passagem de bastão, mesmo que seja simbólica, é importante numa cerimônia para que realmente a coisa aconteça e tenha aderência no chão da fábrica. E o último ponto, que é uma responsabilidade grande, mesmo depois que você entrega o projeto para quem da área, né? Muitas vezes para o supervisor, é você como responsável por aquele projeto acompanhar pelo menos por 90 dias se aquele plano de controle está sendo executado no dia a dia, se ele está sendo mantido, se os operadores têm dificuldade em relação à sua implementação. Então é muito importante que você acompanhe mesmo depois da finalização do projeto, porque as pessoas ainda não estão ambientadas com a mudança e é natural que elas tendam a executar o processo da forma que elas sempre executaram. E não é só por causa do operador, qualquer um de nós no lugar dele faria o mesmo, porque existe uma mudança mental que precisa ocorrer ao longo do tempo. E você, como responsável pelo fechamento do projeto, tem a responsabilidade de acompanhar e dar todo o suporte de alguma dificuldade que no dia a dia agora exista e você tem que corrigir. Então aqui é o 20º erro, pessoal. Vamos fazer um resumo da aula de hoje, dos 10 que nós comentamos nesse episódio 46, né? 11º é não definir uma meta corretamente, ou seja, ter um objetivo mais superficial. Nós já informamos 2 maneiras de você estabelecer uma meta com mais clareza e com mais assertividade. Não saber encaixar as ferramentas estatísticas corretamente. A gente viu que depende muito de 4 fatores para você escolher uma ferramenta estatística correta: os dados de entrada e os dados de saída, e se os dados de entrada e saída são dados contínuos ou atributivos. Em função dessa classificação, você escolhe a ferramenta mais adequada. O terceiro é o excesso de ferramentas estatísticas sem registrar conclusões. Então, principalmente na fase medir e analisar, a partir do momento que você vai analisando os seus dados, você vai registrando aquelas conclusões, até para saber se você vai desconsiderar alguma variável, para que mais tarde não tenha que voltar e fazer de novo a mesma análise. O 14º, não comprovação da causa raiz, ou seja, precisa validar aquelas hipóteses que você suspeitou como fator causador do problema, e que agora, pelo menos ao longo do tempo, a partir do momento que você deu uma solução, se aquela variabilidade ela reduziu ou aumentou, depende do objetivo do projeto, fazendo com que você tenha a certeza que aquele remédio realmente resolveu a questão, o seu desafio. Mais um erro é tentar realizar a melhoria sem analisar se o processo é estável. Então, você tem que obedecer esse pré-requisito estatístico. Não se faz melhoria se o processo não for estável, pessoal. E ser estável é entender que a variabilidade está sempre dentro dos limites de controle. Confundir o conceito de processo capaz e processo estável. Então, a gente precisa primeiro fazer com que o processo seja estável, depois calcular a sua capacidade. Um é voz do processo, estabilidade, outro é voz do cliente, capacidade. Você pode ter um processo estável e incapaz. Então, alguns detalhes que a gente comentou também nos slides anteriores. O próximo erro é ficar sempre atrasado em relação àquilo que você planejou. Então, muitas vezes você vai apresentar o progresso para a sua gerência, para a sua direção, e fica muito chato, constantemente você está atrasado. Então, muita atenção em relação a isso, pessoal. E tente semanalmente fazer progresso em relação ao projeto, nem que sejam pequenos projetos, ok? Mais um erro, focar na média e esquecer das variações. Eu comentei que, basicamente, uma abordagem 6 Sigma, ela, acima de qualquer coisa, ela quer não somente saber a média, mas a variabilidade em relação ao tempo. Então, se você toma decisões em relação à média, tome muito cuidado, porque você pode tomar decisões erradas. Você tem que levar em conta também uma coisa que a gente chama de relação sinal-ruído, que é a média variando dentro do intervalo de confiança, que a variabilidade
daqueles dados em função de um período de tempo. Atenção! Mais um erro, não focar nos modos de falha já conhecidos. Muitas vezes, para a gente resolver um problema de scrap, a gente acaba iniciando procurando fatores novos, quando na verdade existem fatores já conhecidos que a gente não está controlando no processo. Então a gente sempre tem que ter a certeza que aquele básico, aquele feijão com arroz está sendo muito bem feito, e a gente também deu dica em alguns slides anteriores. E por último, um erro fatal, a gente entrega aí os procedimentos na conclusão do projeto, mas não passa realmente para o supervisor. Muitas vezes a gente fecha o projeto colocando alguns controles e não pede a participação dos operadores. Então, se você não pediu a participação deles, é grande a chance dele não cumprir aqueles procedimentos, já que a área de trabalho é dele. Então, cuidado para que seja participado dos operadores. Um outro ponto é fazer com que a gente não pense em Pokayokes. Se a gente quer ter zero defeito, a gente não só tem que colocar alguns controles no processo, mas tentar fazer com que esses controles sejam controles mais automáticos e tenham a possibilidade de ser levantados de uma maneira que nem se o operador quiser, ele consegue ocasionar aquele erro, porque o dispositivo Pokayoke vai alertá-lo. E por último, ter a certeza que você precisa acompanhar a execução do plano de controle e as possíveis dificuldades que possam aparecer, pelo menos para os próximos 90 dias, quando você entrega o projeto. Tá? Então está aqui mais algumas dicas, são 10 dicas que você realmente vai fazer para que não haja problema. No fim, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Realmente mais 10 dicas de possíveis erros que acontecem aí no DMAIC, aí no episódio 46. Então, pessoal, tá aí. Eu espero que seja muito útil no seu dia a dia. Então, deixa aí os seus comentários para que eu possa saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, para ver se a gente pode explorar um pouco mais ou não. Então, por favor, deixa aí o que vocês acharam e se está agregando valor ao seu dia a dia. Deixa o seu like se você gostou, faça o seu comentário, compartilhe com os seus colegas. Tem muita gente que precisa dessa informação. Pessoal, faça chegar nessas pessoas, que vai ser uma grande ajuda que você pode dar em relação a elas. Se você não está inscrito ainda, se inscreva para que você possa ser avisado assim que a gente postar os conteúdos que basicamente quase todo dia a gente coloca. Então, pessoal, meu muito obrigado mais uma vez. Esse é um canal que transforma resultados consistentes em promoção e crescimento profissional, e essa é a minha missão. Muito obrigado e até o próximo episódio.